sempre usou. Palavras assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, nem estamos na casa do Senhor. Quando a gente escolhe um tema para um congresso, para uma festa, a gente sempre, todas nós sempre oramos para o Senhor falar, né? Através daquele. Eu gosto muito de pregar aonde está o tema. Tem gente que não, né? Tem gente que chega e o Senhor me deu outra palavra e sai totalmente do tema, né? Mas eu gosto sempre de pregar no tema que cada um escolheu, porque eu acredito que quando a gente ora, que o Senhor nos dá um tema, é porque Ele quer falar naquele tema, não é? E o Senhor vai conduzindo as coisas. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes as pastoras escolhem os temas que é difícil a gente pregar, não é? Eu me lembro quando eu cheguei em São Caetano, pastor, eu fui chamada a primeira vez que eu fui lá no Jardim Clímax. Quem estava lá era a Vilma, o pastor Genildo. E ela tinha escolhido o tema, apesar de fosse uma balança, foi a chave de fala. Eu falei, gente, você tem certeza, Vilma? Nem conhecia direito, nem tinha amizade. Você tem certeza? Não, é esse tema que Deus mandou. Tá bom. Aí eu preparei e tal, né? A mensagem. E quando eu estava tomando banho para ir, eu falei, Senhor, mas o tema é muito forte. Meu Deus, eu não conheço ninguém ainda. Vou dar essa mulher embora, né? Aí, eu falando com o Senhor debaixo do chuveiro, o Espírito Santo falou para mim, você vai pregar, é sobre isso mesmo. Porque eu estava tentando mudar, né? Pensar numa mensagem, pensar em outra. E o Espírito Santo falou, é aí mesmo que você vai pregar. E eu só sei dizer que foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E a gente, muitas das vezes, nós não entendemos o agir do Senhor, aquilo que o Senhor quer, não é? Mas nós temos a certeza que tudo tem um propósito. Você crê que tudo na sua vida tem um propósito? Você crê? Levanta a mão forte. Porque tem gente que não crê. Tem gente que fala, mas eu estou passando por isso para quê? Por quê? Me fica indagando Deus. Mas nós já entendemos pela palavra que tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito. Às vezes você pode dizer, mas eu estou passando por essa luta tão difícil, que propósito vai ter nisso? Mas tem. Pode passar os anos, né? Mas o Senhor tem propósito na luta que você está passando. Creia nisso. Olha para a tua companheira, a tua irmã, e diz para ela, o que você está passando tem um propósito. Não é? Tem um propósito. Então, vamos continuar vivendo, adorando ao Senhor e caminhando e passando pelas etapas, porque lá na frente nós vamos entender qual é o propósito do Senhor na nossa vida. E quando a gente, todos nós conhecemos a história de Jonas, nós gostamos muito de pregar, quando se fala em Jonas, sobre a desobediência de Jonas, não é? Jonas desobedece ao Senhor, Deus, porque Deus manda que ele descesse para Nínive, fosse para a cidade de Nínive pregar. Mas Jonas, quando você lê todo o capítulo e também quando você vai estudar a palavra, né, o texto, a gente percebe que Jonas, ele não queria ir para lá, obedecer ao Senhor e ir para lá pregar, porque tinha um motivo. Nós sabemos, quando você lê a carta de Naum, ali está dizendo sobre esse povo de Nínive, que era um povo que
estava fazendo muitas coisas erradas. Era um povo idólatra, um povo que estava desobedecendo ao Senhor, um povo que era sanguinários, eles eram conhecidos pela violência, era um povo terrível. E quando Deus manda Jonas ir para lá para pregar, Jonas diz: não vou não, eles merecem a morte. Eles merecem a morte, eles merecem ir para o inferno, eles merecem somente coisas ruins, não é? E Deus manda que ele fosse para lá para pregar e dizer a eles que em 40 dias, se eles não se arrependessem, algo terrível iria acontecer naquela cidade. Mas Jonas desobedece a voz do Senhor por ser egoísta, por não querer que aquele povo fosse alcançado pelo Senhor. E olha que era no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, mas Deus já tinha misericórdia. Hoje nós estamos no tempo da graça, através de Jesus Cristo que nós fomos salvos. Mas ainda hoje acontecem essas coisas. Muitas das vezes nós queremos a salvação, queremos as bênçãos do Senhor somente para nós. A gente não consegue compartilhar com ninguém aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus tem também para o povo. Porque a própria palavra do Senhor fala que Jesus não veio somente para aqueles que estão sãos. Jesus veio para os que estão doentes. Jesus veio para toda a humanidade. E a gente já começa a pecar antes de Deus obedecer. A gente já começa a pecar por sermos egoístas. Ah não, isso aí peca tanto, quero mais é que ele morra e vá para o inferno. Você já está pecando. Já estamos pecando se pensarmos assim. E a gente é ser humano, a gente pensa, né? A gente pede perdão toda hora, a gente peca toda hora, né? A Bíblia fala: todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. E a gente peca mesmo, porque às vezes a gente vê uma pessoa que está no caminho do Senhor, entre aspas, a gente pensa que está, mas que só peca, faz coisa errada e parece que não acontece nada. Não é assim? E você fala: Senhor, e a gente até pega e dizer: Senhor, o Senhor não está vendo? Aleluia! Esses dias eu falei para as meninas: eu já pequei, eu já estou pecando, porque eu faço essa pergunta para Deus: o Senhor não está vendo? E Jesus tem misericórdia de mim, deixa eu olhar só para mim mesmo, deixa cada um para si, porque Deus vê tudo. Deus vê tudo. Por tudo que a sua irmã fala: Deus vê tudo. Não adianta tentar esconder nada de Deus. Às vezes o inimigo tenta, muitas das vezes, tenta armar algumas ciladas contra a nossa vida, envolvendo pessoas até do nosso convívio, achando que dá, né? Vou fazer isso, e aí a pessoa deixa ser usado. Porque o pastor Marcos sempre fala: se Deus não usa, quem vai usar é o outro lado. Então tem pessoas que se deixam ser usadas por Satanás para fazer aquilo que o inimigo trama contra nós. É uma fofoca, um diz, que quer puxar o tapete, quer pôr o pé na frente para você cair, tudo isso. Mas eu quero dizer para você nesta noite: você fique tranquilo lá, tranquilo, porque Deus está vendo tudo que estão tentando fazer contra a minha vida e contra a tua vida. Aleluia! E eu digo para você: se você continuar na presença do Senhor, olhando para Jesus, como diz a palavra, você não se envolve. A palavra fala para nos tirar do embaraço que tão de perto nos odeia. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com essas coisas, com esses embaraços na nossa vida, com as lutas, com as preocupações, ou até que estão falando de mim, estão falando, estão dizendo isso aqui, e a gente se preocupa tanto, a gente se embaraça. Você se embaraça, você não consegue mais orar, você não consegue mais buscar a presença do Senhor, você não consegue mais ler a palavra, e você fica embaralhado. Já viu quando a linha
Você quer soltar alguma coisa? Aí as irmãs que bordam ou que faz crochê, aí você quer desmanchar. Se você não for enrolando o carretel, vai virar um baralhado, não vai? E a gente, às vezes, a gente se vê assim, meu Deus, eu estou dentro desse rolo, desse meio. E a Bíblia fala que não, que nós precisamos estar sempre no centro da vontade do Senhor. Porque não importa para mim e para você aquilo que alguém está te falando, aquilo que alguém possa estar tramando contra a sua vida. Importa que o céu sabe quem você é. Aleluia. É difícil a gente saber de tanta coisa e querer, né, manter calma, essa coisa toda. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo para mim e para você: fique tranquilo, fique na posição que eu te coloquei. Aleluia. Porque o Senhor conhece a minha vida e conhece a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E Jonas, ele ficou bravo. Não, eu não vou para lá para pregar não, porque esse povo merece a morte. Esse povo fez muita coisa contra o Senhor. E ele vai. Ele sai da sua casa e ele desce até Jope. Ele vai ali, é mais ou menos uns 50 quilômetros que ele anda para chegar. E a Bíblia fala que ele, ao invés de pegar o navio, o barco, para Nínive, ele pega para outro lugar. Ele pega o navio, vai lá para Tarsis, aonde o Senhor não tinha mandado ele ir. Oh, queridos, como que a gente sofre quando a gente sai da direção de Deus. Como que a gente padece, como que a gente chora quando a gente sai da direção de Deus. Quando Deus manda a gente ir para um lugar e você fala: Deus, espera aí um pouquinho, não vou não, eu vou aqui primeiro, depois eu vou pensar se eu vou para lá. E a gente sofre com isso, mas muitas das vezes a gente está numa zona de conforto, como o Jonas estava. Ele entra dentro do barco e ele vai dormir, talvez cansado pela distância, e ele vai dormir. Não fica aí com ninguém. É muita gente, a gente tem visto muita gente assim, né? Pessoa que está emaranhada de pecado, de desobediência, de não sei o quê, mas deita e dorme. Deita e dorme. E a gente que está procurando estar na vontade do Senhor, a gente fica rolando da cama para lá e para cá e não dorme. Não é assim? Aí você peca de novo, vai fulano, tá tudo e tá dormindo e eu não estou dormindo. Mas nesta noite Deus está falando: vai dormir. Se vocês têm a certeza que você está fazendo a vontade de Deus, vai dormir. Eu estou dizendo isso para mim aqui também. Primeiro é para mim que eu estou falando. Vai dormir e deixe que o Senhor está vendo tudo e vai agir no momento certo. Aleluia. E a palavra fala que Jonas vai dormir um sono bem profundo. Muito diferente de quando Jesus vai para o barco e dorme, né? Jesus era Jesus. Eu acho muito difícil. Às vezes eu penso: meu Deus, o povo está ficando doido. O povo está doido. É umas coisas que o povo faz. Quando você abre a internet, o Instagram, é tanta coisa que as igrejas, né, evangélicas estão aprontando, estão fazendo umas coisas que você fala: o povo está doido. Não é possível. Tem um aí que vocês estão vendo que põe umas roupas doidas assim e fica botando na igreja? Não sei o meu nome. Ele faz uns lugares. Outro dia eu vi que o pessoal da igreja já vai escoltar ele lá na esquina. Ele tem um negócio branco aqui, não sei se é o queipar, é uma roupona. Tudo ali E aí ele vai para a igreja e as mulheres também já estão usando umas roupas esquisitas. E roda, Mas Jesus, o povo está ficando maluco, o povo está doido. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós aqui não, nós ainda estamos aqui, ó. Ainda não, vamos continuar até Jesus voltar. Lendo a palavra, seguindo esta palavra. Aleluia, glórias a Deus. E Jonas dorme aqui tranquilo.
vento, né? Sobreveio um vento muito forte. O mar ficou muito agitado. E quando eles viram que o barco poderia afundar, quebrar, eles começaram a jogar tudo. O capitão ali daquele navio é peso, é muito peso. Vamos começar a jogar as nossas coisas, né? As malas, os pertences, as fazendas, que eles falam, né? De roupas. Vamos jogar para que o navio fique mais leve. E ali eles começam a jogar, mas nada acontece. O vento continua forte. Oh, aleluia, glórias a Deus. E aí quando eles chegam até lá, no porão do navio, eles encontram Jonas dormindo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6, que é o tema. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Aí começa a fazer as perguntas que o dicionário Moeller já até falou aqui. Está quase tudo o barco virando e você está dormindo aqui. Quem é você? De onde você está vindo? Que ocupação que você faz na vida? E eles começaram a perguntar, a indagar tudo para Jonas. De onde você veio? Para onde você está indo? Né? Porque alguma coisa está acontecendo. E Jonas, glórias a Deus, ele fala: eu sou o adorador, eu sou aquele que serve ao Senhor. Aqui no versículo 9: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Glória a Deus que Jonas já se humilhou aí, né? Porque ele podia muito bem ter falado: não, eu sou lá do vilarejo, lá, eu estou vindo, eu estou em Patarça. Ele podia dar uma enganada ali, não contar para eles o que estava acontecendo. Mas ele tinha, mesmo com a sua desobediência, mas ele tinha ainda temor de Deus na sua vida. E ele conta a verdade aqui para eles. Aleluia! E aí eles ficam sem saber o que fazer. Então os homens se encheram de grande temor e eles disseram: por que você fez isso? Por que você fez isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E Jonas fala: olha, o problema sou eu. Pode me pegar e me lançar no mar, que o problema todo sou eu. Será que você teria coragem de falar a verdade? Mesmo sabendo que eles iriam jogar você no mar, você teria coragem de falar: ó, pode me jogar, que o problema sou eu? É muito difícil. Mas Jonas fez, aleluia: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E todos nós conhecemos a história. Jonas é lançado no mar, e a grande peixe engole Jonas. E eu acho interessante aqui no versículo 17, que fala que quando Jonas é jogado para o mar, Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Você já pode imaginar isso? 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. E aí quando você vai lá para o capítulo 2, a palavra começa: e orou Jonas ao Senhor teu Deus nas entranhas do peixe. Aí eu comecei a pensar, lendo a palavra, eu comecei a pensar: Senhor, mas Jonas ficou 3 dias, o pastor Tiago aí é teólogo, sabe? 3 dias sem orar, então, pastor. Porque através da oração dele, que Deus deu a resposta. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe.
E ele faz essa oração linda, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouvistes a minha voz. Aleluia, glórias a Deus. Você tem clamado ao Senhor? O nosso tema é levanta-te, clame ao teu Deus. Eu digo mais ainda nesta noite, levanta-te, clama ao teu Deus. Digo mais, e põe a tua cabeça no pó, tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. Aleluia. Mesmo com tudo isso, Jonas clamou ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes, queridos, as lutas que a gente enfrenta na nossa vida nos deixa desanimado, nos deixa sem força para orar, nos deixa sem força para ler a palavra, nos deixa sem força para ir para a igreja, não é? Você vai se desfalecendo, mas nesta noite nós vemos aqui, através do tema que as irmãs escolheram e através da palavra, que o Senhor Deus fala para nós: levanta-te, levanta-te, porque às vezes nós nos prostramos, a gente não quer fazer mais nada, a luta é tanta que você fala: Senhor, desisto, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, vou entregar meu cartão, vou entregar o ciclo de oração, vou entregar a regência, e aí a gente vai falando tudo que Deus colocou nas nossas mãos, a gente vai querendo devolver para o pastor da igreja, não devolver para Deus. Outro dia a pessoa foi lá me entregar um cargo, eu disse para ela: não entregar para mim não. Quem te colocou? Foi Deus que me colocou. Eu falei: você vai entregar para ele, não é para mim não. Porque eu me senti de você sair. Você vai e entrega para ele, para mim não. Depois que você entregar para ele, as consequências é sua. Não é assim? E às vezes acontece com a gente. Mas o Senhor nesta noite está nos dizendo: levanta, vamos agir, vamos fazer acontecer. Levante a tua cabeça, meninas, levante a cabeça para a coroa não cair, meninas lindas. Eu quero abrir um parênteses, agradecer vocês do retiro que eu esqueci de falar. Regional 8 foi aqui, ganhou outra quantidade de irmãs. Foi uma bênção o retiro. Eu quero ver mais gente lá. Aleluia. E quantos testemunhos nós podemos ver aqui no retiro de irmãs que estavam desanimadas. Eu não vou, na última hora resolveu ir. E Deus fez algo lindo, maravilhoso ali. E não é só no retiro. Vai para a igreja, vai para o círculo de oração, né? Vai para o ensaio, porque eu tenho a certeza que quando você toma essa atitude de sair da tua casa, mesmo sem força, e quando você vem para a casa do Senhor, o Senhor tem uma palavra direcionada para o seu coração. Alguém já te recebe lá na porta e diz: que bom que você veio. Alguém já te dá um abraço que você estava esperando há tanto tempo. E aí o Espírito Santo já começa a fazer a obra ali na sua vida. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, é lamentoso eu dizer isso, mas nós não vamos ter um minuto de ficar sem luta. Eu ia falar um minuto de paz, mas paz nós temos. É luta. Acaba uma, entra na outra. Acaba uma, você falou: agora acho que eu vou respirar. É nada, vem outra. Enquanto estivermos aqui vai ser assim, mas a nossa esperança é que um dia nós vamos embora daqui. Aleluia! E lá no céu nós vamos morar eternamente com o Senhor. Lá nós não teremos mais luta, não teremos mais tribulação. Ninguém mais vai te acusar de nada, ninguém mais vai falar de você, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter tristeza. Então vamos continuar firme na presença do Senhor. Aleluia. Enquanto nós, como temos nós agido quando Deus pede algo que não gostamos? Como é que você tem agido? Quando Deus pede algo para você e você fala assim: ixi, isso aí não está no alcance não. Talvez quando Deus nos manda perdoar alguém que nos ofendeu. Como é difícil.
Mas nós já aprendemos que perdão não é sentimento, perdão é decisão. E outro dia nós aprendemos de novo que gratidão também não é sentimento. Gratidão também você decide ser grato. Decide ser grato, não é? Porque nós somos pecadores mesmo. Então a gente, para ser ingrato, é um piscar de olhos. Mas você decide a ser grato, fala assim, eu sou grato. Eu sou grato. Em tudo, porque a palavra fala em tudo dá graças. Está passando por lutas, dificuldades? Senhor, muito obrigada. Oh, mas o mundo olha para trás, é tudo maluco, né? Está passando por uma dificuldade tão grande. A nossa irmã estava contando do seu filho, mas ela está ali glorificando a Deus. Ela está ali, aleluia, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa enfermidade. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por esse desemprego. Muito obrigado, Senhor, por essa luta que eu não estou dando conta de vencer, mas eu sei que eu vou vencer porque o Senhor está comigo. Oh, aleluia. Então decida ser grato por tudo. Porque quando nós murmuramos e reclamamos, eu posso sempre dizer, cada murmuração é um passinho para trás, viu? Cada reclamação é um passinho para trás. E aí cuidado para você não cair lá no buraco. Mas quando você é grato, mesmo na tribulação, é passo para frente que você dá. É passo para frente, o Senhor vai abrindo portas. Porque o Senhor nos ouve. No momento da nossa angústia, no momento da nossa tribulação, o Senhor ouve a minha súplica e ouve o seu clamor, como diz o tema. Aleluia. O segredo da vida do crente é louvar no meio da luta. Se no meio da sua luta você só ficar murmurando, você não vai vencer. Tem que glorificar, tem que adorar. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei, falar como Jó, eu sei em quem tenho crido. Senhor, não estou aguentando mais, mas eu sei que o Senhor está segurando nas minhas mãos. Aleluia. O perdão é difícil perdoar, é difícil, mas quando você decide, você ora a Deus e você decide, eu vou perdoar. Eu vou perdoar, eu vou chegar na pessoa, vou conversar e vou perdoar. Eu aprendi, a gente, tanta coisa, mas tem coisa que Deus fala com a gente que a gente não esquece. A Vitória estava pregando lá semana passada, Vitória Valentes, lá na nossa segunda geração, e ela disse uma coisa muito interessante, que a gente até sabe, mas aí Deus fala porque é gravado. Ela disse assim, olha, às vezes a gente perdoa, só que a gente fala assim, olha, eu vou te perdoar, Regiane, só que fica longe de mim. Né? A gente perdoa, mas fala, perdoei, mas não quero ver mais a cara. Aí a evangelista Vitória falou assim, ô irmãs, estava no ciclo de oração, e se Deus resolver fazer isso com a gente? Marta, eu vou te perdoar mais uma vez, só que não chega mais perto de mim. Só que não fala mais comigo. E eu achei interessante, meu Deus, que cacetada que eu estou levando aqui. Porque não é verdade, gente? Se Deus resolvesse fazer o que a gente faz, ó, tá perdoada, mas longe de mim, não quero dar nenhuma palavra com você. Imagina Deus fazendo isso com a gente. Tá perdoada, mas não fala mais comigo, não chega mais perto de mim. Que seria de nós? Não é? E quando Deus manda a gente virar a outra face, será que você teria coragem? Bateu do lado, você fala, daqui. E quando Ele nos manda servir aos nossos irmãos, glória a Deus, aleluia. É muito difícil. Hoje em dia, então, está mais difícil ainda sermos servos. Servos do... Porque falar para o servo do Senhor é fácil, né? Ah, sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, sou mulher de Deus, sou homem de Deus. Agora, servir os nossos irmãos está muito difícil. Ninguém quer servir ninguém, não. A gente quer ficar, às vezes, quietinho, então, não quer servir ninguém, não. Outra coisa que, quando Ele nos manda, ser forte.
quando Ele nos manda contribuir na sua obra. Muitas das vezes nós não contribuímos, a gente desobedece a Deus, não é? Talvez estejamos fugindo da presença de Deus em algumas áreas da nossa vida. Porque às vezes a gente pensa assim, o desobedecer é só não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Mas não é simplesmente isso. Desobedecer ao Senhor também não honrar ao Senhor. Aquilo que Deus colocou na minha mão, aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça com excelência, faça com amor, com dedicação. Pastor, eu não sei fazer isso, mas o Senhor vai me ensinar. Pastor, eu não sei ler, mas o Senhor vai me ensinar. Pastor, eu não sei, mas Deus vai me ajudar. O Senhor vai me capacitar. Aleluia, glórias a Deus. E nós sabemos que Jonas foi jogado, ficou 3 dias ali dentro. E a palavra do Senhor fala que ao 3º dia, Jonas vai orar. Ele vai clamar ao Senhor dentro do peixe. E aí o que Deus faz? Deus dá ordem para que aquele peixe fosse e vomitasse Jonas lá na beira, na terra, na beira do mar. Aí você vê a misericórdia do Senhor como é grande nas nossas vidas. Muitas das vezes pecamos, erramos, que achamos que nem talvez merecíamos mais perdão, mas a misericórdia dele é grande. Ele podia muito bem ter falado, nem ter pedido para Jonas ir lá, não, eu vou destruir a cidade mesmo porque eles são terríveis. Mas ele falou, Jonas, vai lá pregar a minha palavra. Aleluia, glórias a Deus. Aí Jonas vai para a cidade de Nínive e ali ele prega a palavra muito rápido. Aleluia. A Bíblia fala que em questão de um dia Jonas prega, não é? Ele prega a palavra ali e todos ali se convertem. Aleluia. Todos se convertem. Todos veem que estavam desobedecendo a Deus, estavam fora da presença do Senhor. E aí o rei fica sabendo e o rei declara o jejum. O rei pede para que todos ali coloquem os seus panos de saco, não é? Em sinal de arrependimento. E ali eles pedem perdão ao Senhor. E ali o Senhor Jesus, Deus, teve misericórdia daquele povo. E eles alcançaram a salvação. Só que ainda não acabou. Quando a gente entra no capítulo 4, Jonas ele não queria ir para lá, não foi assim? Nós falamos no início? Porque ele sabia que se ele pregasse, o povo ia se arrepender. E no versículo 4, eu acho tão maldácia de Jonas, né? Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Meu Deus, que coisa forte, né? Falar nas nossas palavras, Jonas ficou muito bravo com Deus. Mas Deus, agora então o Senhor vai perdoar todos eles, né? E às vezes a gente fala, eu sou profeta, e a gente fala, eu sou um profeta, o Senhor me escolheu atrás para eu ser profeta, eu sou, né? Eu sou a última bolacha do pacote, eu que faço isso, eu que faço aquilo, eu que sei fazer, eu que limpo a igreja, eu que lavo o banheiro, eu que faço. E aí a gente vai jogando, né, para Deus. Deus, eu sou tão fiel. Eu nasci no berço evangélico. E a gente quer se achar mais do que o outro. Eu não tive pecado, Deus. Pecado grandão, né? Assim, não existe, né? Mas pecado mesmo. E aí você vai enumerando as coisas, querendo empurrar Deus contra a parede. E Jonas faz isso com Deus. Deus, eu sou assim, assim, assim. E o Senhor teve misericórdia desse povo que matou, que estava te desobedecendo, que fazia coisas que não agradaram ao Senhor. E quantas pessoas nós temos visto dentro da igreja
com ressentimentos dentro do seu coração. Quantas pessoas dentro da igreja apontando os defeitos ou os pecados dos outros. Mas é muito bom lembrar que quando a gente aponta assim, tem 3, né, para nós. Eu aponto por irmão, 1 está para o céu e 3 para mim. A própria palavra fala: tire a trave do seu olho, não fique olhando para a vida dos outros. Não era para Jonas, irmão, se alegrar ali? Deus salvou esse povo, glória a Deus, aleluia. Mas não é todos que se alegram. Sabia que não é todos que se alegram com a sua bênção? Sabia que você não pode contar para certas pessoas aquilo que Deus te deu, te dá? Sabia disso? Porque tem coisas que Deus dá para nós, que você tem tanta vontade de subir no púlpito ou chamar alguém, ou no círculo de oração, contar as bênçãos que você está recebendo de Deus, seja material, seja espiritual, seja dom, seja, né? Mas você não pode, porque você sabe que ali no meio tem alguém que vai ter inveja. Tem alguém que vai murmurar, tem alguém que vai sair aos 4 cantos falando, não é? E você não pode, às vezes, se alegrar com ninguém. E a Bíblia fala que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E a gente sabe muito bem que é muito mais fácil para certas pessoas, não é para todo mundo não. É muito mais fácil chorar do que chora. Porque quando alguém morre, a gente vai todo pomposo para o cemitério, né? Não, quero dar um abraço no irmão, quero dar um abraço, quero chorar com ela, eu quero. E aí você chega, você abraça, não, Deus vai te dar vitória, perdão o filho, perdão o marido, perdão o ente querido. Não, Deus vai te dar vitória, estou aqui com você. Mas quando talvez aquela mesma irmã que perdeu um filho vem contar uma bênção, a gente, Deus abençoe. Você não faz festa como devia fazer. Você já no seu pensamento, você já fala assim, mas por que ela e não eu? Tanto tempo que eu estou na presença do Senhor, aí você começa de novo a falar para Deus, quanto tempo que eu sigo a igreja, quanto tempo que eu lavo o banheiro, quanto tempo que eu estou na cantina, quanto tempo isso, quanto tempo, por que, Senhor, para mim não? Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Se você não tem capacidade de adorar a Deus, de alegrar com a tua irmã, com o teu irmão, de algo que Deus deu para ele, você vai ter capacidade de adorar ao Senhor com aquilo que Deus vai te dar? Eu não sei o que é que você está precisando, não sei. Mas muitas das vezes o Senhor não te dá, porque Ele sabe que não é para glorificar o nome dEle. E Paulo fala que tudo na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Se Deus te deu um carro, é para glorificar o nome do Senhor. Se Deus te deu uma casa melhor, é para glorificar o nome do Senhor. Se Deus te deu, sei lá, um terreno para você plantar, vocês aqui que tem muita plantação, é para adorar o nome do Senhor. Eu estou aqui trabalhando na roça, né? Os irmãos aqui que trabalham, a Andressa sempre me mandava, mas sempre me manda. Cadê a Andressa? Estava lá no colhendo as fotos dela colhendo alface. Deus te deu, aquela alface cresceu, aquele repolho, né? Você tem que glorificar, Senhor, isso daqui é para glorificação do teu nome. Lógico, é para minha renda também. Mas, Senhor, muito obrigado, porque a terra está dando certo, está crescendo, eu vou tirar daqui, vou vender, é para o meu sustento da minha família. E você precisa ser grato a Deus por isso. Agora, quem não é grato ao Senhor, talvez pelas mínimas coisas, e não consegue ser grato ao Senhor com aquilo que o seu companheiro recebe de Deus, você vai ficar aí do mesmo jeito. Vocês conhecem pessoa que desde que você conhece é do mesmo jeito? Não sai do lugar, meu Deus. Não sai do lugar. É todo dia que você encontra, luta. Nunca você encontra a pessoa e está tudo bem lá. A pessoa está uma benção. Aí todo dia, tem gente que a gente não quer nem ficar muito cumprimentando, né? Não passa de. Porque tem dias que você já chega na igreja triste. E
a igreja é para o socorro, irmãos. É aqui mesmo que você tem que vir quando está triste, né? A gente fala, tem que estar de casa já cheia, vir de casa. Sim, temos que buscar o Senhor, mas aqui é o nosso pronto-socorro, porque nós somos humanos. Lógico que a gente fica triste com certas coisas que acontecem, não é assim? Mas aí você tem que se alegrar quando você chega na casa do Senhor e para adorar o Senhor, porque o Senhor foi aquele que te deu tudo. Então seja grato a Ele por tudo que Ele fez na sua vida. A aprovação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. A aprovação nos desperta. Às vezes você está passando por a tribulação, você está, como eu já disse, bem devagar. Aí vem um vento mais forte ainda para te despertar e dizer: levanta, vambora, que a caminhada é longa. Elias, quando estava lá triste, abatido, pedindo a morte, ele vai se esconder dentro de uma caverna, e o Senhor aparece para ele e fala: Elias, levanta, vamos, levanta, come pão, bebe água, porque a caminhada ainda é longa. E eu digo para você nesta noite, a caminhada ainda é longa. Tem muita coisa para se fazer ainda. Aleluia. O Senhor ainda quer te usar nesta terra. Ah, pastora, mas está tudo tão difícil. Ah, pastora, eu estou querendo a morte. Como Jonas aqui 2 vezes pediu a morte. Eu estou querendo a morte porque está dando tudo errado na minha vida. Oh, queridos, Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu por acaso. Ah, foi um erro lá, né? Um erro de percurso. Não, você nasceu porque Deus tinha uma grande obra na tua vida. Aleluia. A gente murmura, a gente fala, a gente esperneia, não é assim? Mas o Senhor está dizendo: vamos para frente, vamos caminhar mais um pouquinho, porque está pertinho de chegarmos ali no céu. Aleluia. A aprovação tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Quando somos corrigidos pelo Senhor, às vezes a gente não gosta também. Nós como seres humanos, a gente não gosta de ser corrigido pelos nossos pais. Principalmente quando a gente era pequeno, né? Ah, pai, ah, mãe, você não sabe de nada. E hoje mais ainda, né? Na nossa época não, né? Nós não falávamos isso porque senão a gente apanhava. Mas hoje os filhos, eles fazem assim como se diz: mãe, você é cafona, né? Mãe, no seu tempo era assim, não é? Seu tempo, mãe, agora é outro tempo. Mas é que a gente está querendo corrigir, porque a gente já viveu essa fase, a gente já sabe que a gente viveu por desobedecer, por sair, né? Sair um pouquinho da rota, e a gente quer corrigir os filhos, e muitas das vezes eles não entendem. E é a mesma coisa, Deus, Ele quer nos corrigir, porque às vezes a gente acha que a gente é perfeito. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo, eu sou perfeito, eu atendo meu pastor, eu atendo minha pastora, eu atendo isso, eu sou perfeito. Como eu já disse, não é não. E tem coisas que Deus permite vir a aprovação na sua vida para te corrigir. Quem está disposto aqui a ser corrigido pelo Senhor? A gente levantou a mão, né? Você está disposto? É muito bom, irmão, ser corrigidos pelo Senhor. Na hora você sofre. Ainda mais quando Deus pega a gente, ó, e põe na moenda, que fala? Moenda. E aí Deus vai tratando, é como um vaso mesmo, né? Ele quebra o vaso, ele pega o vaso, faz de novo. Aleluia. Mas é porque Ele quer te ver um melhor instrumento nas mãos dEle. Ele quer usar você, aleluia, para pregar a palavra, para levar o evangelho. Então Ele precisa te moldar. Então todas as provações, elas são com um propósito. Terceira coisa, a provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades.
Sabia disso? Que as provações têm o propósito de te proteger. Quantas das vezes Deus, no meio da luta, Deus nos esconde? Você já sentiu assim? Parece que Deus nos esconde. Você está escondidinho, você está fazendo a obra, mas você está escondido. Às vezes eu sinto assim que tem como fala aqueles balão que o pessoal entra dentro e fica rodando, né? Não sei como é que chama. Às vezes joga dentro da água, né? E fica rodando, já vi na televisão. E às vezes a gente se sente assim, está dentro daquele balão e a luta está vindo e vai, o balão vai para cá, o balão vai para cá, você está protegido pelo Senhor. Porque o Senhor não vai deixar ninguém te tocar. O Senhor não vai deixar que nada aconteça com você. Mas para isso, precisa estar na vontade dEle. Porque às vezes a gente pensa, porque eu já levantei minha mão, eu já sou salvo, eu já estou fazendo a obra, né? Já está tudo certinho. Nada Deus vai deixar acontecer comigo. Tá, você já fez tudo isso, mas você está no centro da vontade dele? Você está tentando não pecar? Você está tentando não desobedecer? Porque quando nós estamos aqui, nós estamos procurando a santificação. Ninguém é santo. Mas a gente vai todo dia procurando: Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei nisso, Senhor, me ajuda, Senhor, tira isso do meu coração, tira. E você vai pedindo ao Senhor 24 horas por dia. Aleluia, você vai pedindo, você vai vencendo, e o Senhor vai vendo aquilo que está dentro do teu coração, e Ele vai te dando vitória, e você vai vencendo, você vai pulando as etapas. A gente sempre fala assim: ó, irmã, passei por uma luta. Por que é que a gente fala passei? Porque vai passar. Passei por uma luta, a gente fala: irmã, glória a Deus, já passei. Não é assim? Então tudo tem começo, meio e fim. Essa luta que você, essa luta que eu estamos enfrentando vai ter um fim. Você crê nessa palavra? Vai ter um fim, como teve na vida de Jonas. Mesmo Jonas, com todo esse ressentimento que ele é ousado dessa maneira, fala para Deus: como é que o Senhor veio salvar, teve misericórdia desse povo? E ele ainda fala para Deus: ó, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes no mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é a morte do que viver. Gente, um profeta. Era um profeta, usado por Deus. Mas ele estava com um ressentimento tão grande dentro do teu coração, a ponto de pedir a morte por ter visto a bênção do outro. E muitos querem isso, gente. E o Senhor fala para ele, e diz o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? O Senhor pergunta para ele. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma povoeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da povoeira. Olha. Ele se alegrou em extremo por causa de uma povoeira. E ele estava ressentido porque Deus tinha pedido misericórdia de 120 mil pessoas. Gente, é muito. Nossa imaginação, sei lá, não dá para. Alegra com uma povoeira e não se alegra com a bênção dos outros. Analisa aí você, Deus está falando. Aí o que Deus fez? Durante a noite. Assim, você se alegrou com uma povoeira que eu fiz nascer do dia para a noite, para tampar você do sol. Então você vai ver. O bicho foi lá e comeu tudo. Vou te mostrar.
Quem sou eu? Um bicho comeu a boboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao suprir da alva, o qual feriu a boboeira e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E sabe o que Deus falou para ele? E ele falou e desejou de novo. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Desejar a morte. E diz o Senhor: tiveste compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Será que nesta noite, queridos, já vou encerrar? A palavra é dura. Vocês escolhem o tema duro, então? A gente reluta para não entregar, não, né? Será que nessa noite você pode, aqui, depois que você for para sua casa também, refletir e ver como é que está aí o teu coração, a tua mente, a tua alma? Será que você está se alegrando com as bênçãos que o Senhor tem dado ao povo? Será que você está se alegrando daquilo que Deus tem dado aos irmãos da igreja, ou até mesmo os que não são, até mesmo os gentios? Será que você está com tanto ressentimento assim, a ponto de indagar Deus e dizer para Deus talvez até aquilo que Ele teria que fazer? Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Para se pensar. Para se pensar. Lembre-se que Deus é misericordioso. A palavra fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, se hoje eu e você estamos aqui de pé, é porque a misericórdia de Deus é grande na minha vida, é grande na sua vida. Você crê nessa palavra? Tem alguém que quer vir aqui à frente receber uma oração? Tem alguém aqui que está enfermo e às vezes nessa dificuldade de enfermidade tem falado algo com Deus, tem até murmurado contra Deus por aquilo que você está passando? Eu estava conversando com uma irmã essa semana que está com uma doença muito grave, esclerose múltipla. E eu toda nervosa, perguntando para ela: mas como é que você está? Pastora, a senhora não vai acreditar. No início eu me desesperei, sim, mas hoje eu estou com uma paz tão grande dentro do meu coração, porque eu sei que essa enfermidade que eu estou é porque Deus tem um propósito. Eu não sei ainda o que, mas Deus tem um propósito. E eu creio que se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Se Deus não quiser também, Ele vai. E eu vou seguindo, glorificando o nome do Senhor. E eu falei: Senhor, eu estava tão assim nervosa de conversar com a irmã, e a irmã está mais forte que eu. Com fé, com confiança. Se o Senhor não me curar, mas eu vou continuar seguindo. Não é por causa dessa enfermidade que eu vou largar tudo, não. Eu vou continuar. Tem alguém que quer vir à frente? Tem alguém que não é evangélico, quer
aceitar Jesus como seu Salvador nesta noite? Se tiver, bem à frente. Você que conhece aí as pessoas daqui, se tiver alguém que não ainda aceitou Jesus, convide ela para aceitar Jesus. Vamos oferecer a salvação a todos. Quantas das vezes trabalhamos em alguma empresa, ou na faculdade, ou na escola, e acaba aquele ano, acaba em outro ano, né? No trabalho, você é mandado embora e ninguém sabe que a gente é crente. Você nunca falou de Jesus para ninguém. E se ninguém percebeu, é porque você também não tinha uma vida cristã correta. Porque a gente sabe que a nossa vida, ela prega muito mais do que 1000 palavras na nossa boca. E às vezes falando, mas você ficou tanto tempo comigo, eu não sabia que você era evangélico. Aí tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Amém? Vou pedir aqui para uma das irmãs orar. Você mesmo isso. Eu vou descer. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, te glorificar, Senhor, por esta noite, por esta palavra que veio de encontro, Senhor, aos nossos corações. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor Jesus, a meditar em tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Nos ajuda a despertarmos, Senhor, de nós sermos, Senhor, perdoadores, meu Senhor, de cada um daqueles que nos aflige. Deus, que nesta noite o Senhor possa visitar os corações, aqueles que precisam, aqueles que necessitam.